Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você, em algum momento da sua vida, já se sentiu como se você estivesse estranho aonde você está? Se sentindo estranho em relação à sua vida, à sua família, ao país em que você vive? Essas são sensações que muitas pessoas passam em todo o mundo. Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez no nosso programa Consciência e Transformação. Programa que nós levamos ao vivo aqui pela TV Nova Luz, toda sexta-feira, às 11 horas, de 11 a meio-dia, no programa ao vivo, respondendo às perguntas dos participantes e sempre com um tema, com uma pergunta de provocação, para que a gente possa receber as perguntas e dúvidas de vocês, para que a gente possa esclarecer, comentar dentro daquilo que nós temos como experiência e dela visão de homem que nós trabalhamos, considerando a dimensão espiritual do homem, considerando a visão reencarnacionista do homem, ou seja, considerando a lógica da reencarnação e toda a dinâmica psicológica que vem em função dessa nova visão de homem e como isso pode, de alguma forma, ajudar você e a todos aqueles que passam por esses problemas a superarem, a encontrarem uma nova forma, uma saída, uma solução para essas dificuldades. Então, como um programa ao vivo, você pode estar enviando já pelo chat aqui no YouTube, você tem na sua tela ao lado direito um chat, você pode então enviar o seu comentário, a sua pergunta, e eu vou ao longo do programa passando aqui pelas dúvidas de vocês, nós vamos comentando, respondendo, e vocês podem interagir para que a gente possa enriquecer esse debate, essa conversa nossa sobre esse tema. E hoje, a pergunta que eu resolvi colocar como provocação do programa, como tema do programa, ela foi uma das sugestões de uma enquete que eu fiz algumas semanas atrás sobre os temas que as pessoas gostariam que eu abordasse no nosso programa Consciência e Transformação. E esse foi um dos temas que teve algumas solicitações por parte dos participantes. Alguns que mandaram pelo Facebook, pelo meu Facebook pessoal, Milton Menezes. Alguns mandaram por e-mail. Enfim, várias pessoas pedindo para abordar essa sensação. Alguns colocaram como a sensação de estranho no ninho, que é normalmente mais conhecida, mas outros com aquela sensação como se tivesse uma parte da alma que tivesse perdido uma parte da alma, tivesse uma sensação de estar parcial na vida, de não estar completo, que nós chamamos normalmente da síndrome do estranho no ninho. E nós então vamos hoje começar a nossa conversa, já estamos recebendo aqui algumas participações. Eu queria dar bom dia a todos que nos assistem, aqueles que vão nos assistir no programa gravado, porque esse programa ao vivo ele fica gravado e aí depois você pode ao longo do dia e depois a partir daí você pode acessar quantas vezes você quiser esse programa, tanto no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no meu canal, no canal do YouTube Milton Menezes. Você entra lá no canal Milton Menezes, você pode se inscrever, porque aí você passa a receber as notificações, enfim. E aí todo o material que a gente coloca, que a gente publica, você tem acesso para poder assistir e poder, de repente, indicar para as pessoas, enfim, porque às vezes são temas, né? Eu estava comentando com a produção agora, eu tinha acabado de receber uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa divulgando o link de hoje, mas falando como tinha sido importante para ela e para algumas pessoas que ela tinha indicado aquele tema da semana passada. Então, é sempre uma forma da gente estender, né, e hoje usar o recurso da internet, da rede social, para levar esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão a tantas pessoas que às vezes sofrem desse problema e às vezes sequer se dão conta ou não sabem como, de alguma forma, entender e superar essa dificuldade. Então eu queria começar agradecendo a todos que já estão aqui. A Denise de Curitiba, bom dia Denise, obrigado pela participação mais uma vez. E a Denise começa, né, inaugura aqui com uma questão interessante e importante. Bom dia, amigos. Sim, às vezes sinto uma saudade de algum lugar, de um mundo diferente. Pois é, Denise, essa é uma situação e um relato muito frequente. Algumas pessoas ao longo desses anos, muitas pessoas ao longo desses anos de trajetória clínica, chegam às vezes no meu consultório com esse tipo de relato, com esse tipo de sensação. A sensação de que de alguma forma tem uma saudade de alguma coisa que não conseguem explicar.
às vezes, eventualmente, é uma saudade, um estado de melancolia que se instala por conta de algum tipo de mudança brusca na vida, ou às vezes não só uma mudança brusca, mas também é muito comum, uma mudança que foi ocorrendo na vida lentamente, fazendo com que num dado momento a pessoa, sem se dar conta, ela vá percebendo que a vida e as coisas, as situações mudaram tanto em relação a um momento onde ela tinha tanta felicidade, plenitude, onde se julgava feliz, que ela então não vai se dando conta de um certo entristecimento. E aí então ela começa a desenvolver uma sensação de que aquele momento era muito melhor do que esse. Mas isso não é normalmente consciente. É uma sensação que a gente vai desenvolvendo, a gente vai percebendo, ou às vezes vai só sentindo, como se a vida ficasse em tons de cinza e a gente perdesse um pouco do gosto. E algumas dessas pessoas têm essa sensação, uma sensação nítida de uma saudade de algum tempo, de algum lugar, de algum mundo diferente. É claro que eu, trabalhando com terapia regressiva, com terapia de vida passada, o foco na solução desse problema é justamente encontrar essa origem, porque normalmente o que acontece é uma dificuldade da pessoa em aproveitar e reconhecer aquela experiência boa, uma experiência prazerosa, reconhecer e agregar aquilo como uma experiência para, inclusive, encontrar forças e motivação e recursos para poder enfrentar as dificuldades eventuais da vida atual, do momento que se passa. Só que então, quando a gente resgata isso, ou enquanto a gente não resgata, a gente fica com aquela sensação de que aquele momento era muito melhor, que aquele mundo era muito melhor. Então, na minha experiência, isso invariavelmente está associado a isso, a uma experiência do passado, um passado dessa vida, ou como a gente considera de uma possível vida passada, e para nós isso, dentro do processo terapêutico, não é o mais importante, se efetivamente é ou não uma vida passada, porque o que importa é a experiência psíquica dessa pessoa, desse cliente. Mas é isso, é resgatar e acessar um momento onde essa vida, aquele momento que nós vivemos foi de plenitude, foi de repente com uma sensação de que tudo estava no seu lugar. A gente costuma dizer que é a sensação de estar em casa. Ou seja, a sensação de estar em casa no sentido de que está tudo pleno, está tudo no seu lugar, tudo parece que funciona. A gente tem uma sensação de inteireza naquele momento. Só que, na verdade, isso, mesmo quando nós alcançamos isso em alguns momentos da nossa vida, nós não conseguimos sustentar essa sensação por muito tempo. Por quê? Porque, na verdade, as solicitações e as mudanças que ocorrem no nosso meio, as situações, como as pessoas reagem, o nosso próprio desenvolvimento, ele sempre vai de um momento de uma certa estabilidade para uma instabilidade, para que se alcance um novo patamar superior, normalmente, de estabilidade, um patamar de consciência, um nível de desenvolvimento da nossa consciência, da nossa alma. Então, essa estabilidade, quando alcançada, ela é real, mas ela é fugaz. Por quê? Porque as solicitações do dia a dia voltam a nos trazer as preocupações, os medos, as incertezas, os desafios, às vezes um aspecto mais racional, mais externo da existência, e a gente perde aquela sensação que tivemos naquele momento ou durante algum tempo de que tudo parecia estar no seu lugar, tudo parecia estar pleno, inteiro. É exatamente e normalmente essa sensação de quebra daquele estado, de não conseguirmos manter aquele estado, que faz com que a gente caia nesse estado que tem um quê de melancólico. Então, quando a Denise fala da saudade em algum lugar, pode estar relacionada mesmo a algum lugar. São vários relatos que eu tenho, inúmeros relatos ao longo da minha vida profissional, de pessoas que às vezes têm inclusive imagens desse local. Ou seja, e às vezes quando viajam para certos lugares no estrangeiro, alguns lugares fora do Brasil, ou até no Brasil, elas então de repente se surpreendem com uma sensação de déjà vu, né? Ou seja, de já ter visto e já ter vivido, já ter se sentido naquele local. Algumas vezes é pela semelhança de um local realmente já vivido no passado, isso pode acontecer, mas às vezes é exatamente o reencontro e a percepção daquele local, da energia daquele local, das situações que foram vividas verdadeiramente naquele local. São vários relatos que eu teria para trazer para vocês nesse sentido. Me lembro de um cliente em especial, que há muitos anos atrás, num consultório que eu tinha, na antessala do consultório existiam alguns quadros, algumas gravuras de teatros
teatros dos mais diversos, teatros tipo barroco, grandes, pequenos, enfim, vários teatros, né? Enfim, na decoração foi escolhido lá os quadros de teatros. E esse cliente, quando ele chegou numa das primeiras sessões, que ele entrou na sala de espera e estava aguardando que eu o chamasse, ele começa a ter, num dos quadros, uma sensação de já ter estado naquele local. E aquilo trouxe para ele, então, uma tristeza, um tipo de amargura, e quando ele entra comentando aquilo, e depois, numa regressão, vai se confirmar, não era necessariamente aquele teatro, mas era naquele ambiente de teatro que ele tinha vivido uma decepção amorosa muito significativa, numa situação do passado, de uma outra vida, e que ele trazia, então, com a tal referência àquele ambiente do teatro, aquele ambiente artístico, que quando naquele momento, prestes a entrar numa sessão, ele olha para aquele quadro, ele tem a sensação de aquela saudade, aquela tristeza, como se já tivesse estado naquele lugar. Então, não necessariamente era aquele lugar específico, mas algo que remetia a uma lembrança melancólica de uma situação que tinha sido boa e depois decepcionante. Então vejam que, considerando essa lógica, essa visão de homem, essa visão que considera a dimensão espiritual, essas nossas experiências, e dessa ou de outra vida, elas estão marcadas no nosso psiquismo, no nosso ser. Elas estão como registros que estão dando a base para a nossa experiência de como nós lidamos, como nós nos desenvolvemos, como nós ampliamos a nossa consciência ao longo da vida. De tal forma que algumas delas podem ter sido tão significativas e às vezes tão plenas, que trazem essa sensação, né, de inteireza, como eu falava. E aí, então, como nós não conseguimos sustentar isso por algum momento, por um tempo, essa quebra faz com que a gente tenha a sensação de que isso ficou perdido no tempo. O grande problema que eu vejo nessas pessoas, e nas pessoas quando nós passamos por essas situações, é porque a gente acaba desenvolvendo uma certa crença, acreditamos, que aquilo se perdeu definitivamente. Ou seja, que a gente viveu aquilo e que nunca mais vai voltar a viver. O que é um engano, quase uma ingenuidade. Mas tamanha é a frustração de não conseguir manter aquilo, voltar a viver aquilo quando a gente deseja, que a gente perde a sensação da possibilidade de construir momentos no futuro como esse. Momentos onde a gente se sente inteiro, onde tudo parece fazer sentido. O que nós fazemos na nossa vida, o que nós fazemos no nosso trabalho, no programa que a gente faz. Quando então a gente encontra e começa a sentir que tudo parece atender a um propósito, nós sentimos essa plenitude. Se nós não sentimos, é porque precisamos olhar para a nossa vida e começar a descobrir onde devemos estar investindo na nossa energia para alcançar esse tipo de experiência. Mas normalmente, pela imaturidade emocional e espiritual nossa, nós ficamos muito marcados pelos eventos anteriores, tanto os ruins, aqueles que são traumáticos, mas também aqueles que foram muito bons. Então a gente fica de tal forma preso a esse passado que a gente não se liberta dele. E aí então não consegue produzir eventos melhores até para o nosso futuro. Então, Denise, essa sensação de saudade de um lugar, de um mundo diferente, ela está representando provavelmente as experiências que você traz e que todos nós trazemos de momentos onde as coisas foram boas. E às vezes, quando a gente considera a vida passada, foram vidas simples. Na minha experiência, eu tenho um trabalho específico que eu faço sobre esse tipo de tema, sobre esse tipo de queixa, né, das pessoas que sofrem disso. E é muito comum elas, de repente, acessarem lembranças de uma vida simples. Exatamente, uma vida onde não tiveram nada de mais, nada de especial em termos de materiais, de dinheiro, de poder, mas tiveram aquilo que parece ser essencial para a vida daquela pessoa. Uma família, um trabalho, o sustento, a sobrevivência digna, uma harmonia em relação àquela sensação de estar fazendo o seu papel, de que tudo está correndo e fluindo verdadeiramente bem, sem necessariamente ter nada externo. Isso é uma indicação muito interessante de que, na maioria das vezes, aquela questão do simples, né? Aquilo que é simples, que parece ser, então, essencial. Não só é essencial para a nossa vida, mas é essencial para a nossa alma. Mas nós estamos muito ainda ligados nessa dimensão mais física, mais sensorial, e perdemos, às vezes, os momentos que podemos construir dessa plenitude. Mas, às vezes, a marca e o registro fica de um lugar, como se aquele lugar é que representasse aquela plenitude. Por isso que a gente associa a um lugar, a uma pessoa, a um tempo, porque nós, na nossa imaturidade, não percebemos que aquilo é possível como o estado da nossa alma. Nós vinculamos aquilo a uma determinada situação, a um local, a uma pessoa, ao convívio específico, e achamos que com isso, como ficou no tempo uma experiência anterior, que isso se perdeu.
mas na verdade é um estado da alma que está presente dentro de nós e que nós podemos reproduzir, buscar reproduzir na nossa vida no futuro, no presente e no futuro. Mesmo que não seja tão simples ou tão fácil de se alcançar, mas é plenamente viável voltar a sentir esse estado. Bom, vamos ver as outras contribuições. Elizabeth, bom dia, Elizabeth. Elizabeth Santos, sempre presente conosco. A Elizabeth coloca aqui algumas observações. Eu vou ler todas elas, Elizabeth. Nem queria estar nessa vida, que dirá na família errada. Ao mesmo tempo, sei que essa família foi destinada a mim, por algum motivo, e tenho que encarar. Acho que gostaria de estar vivendo uma outra vida que fui muito feliz com um amor verdadeiro. Elizabeth, isso que eu de alguma forma estava já abordando, da nossa sensação e que a gente guarda e que estar associado, e é verdadeiro, né? Ou seja, a gente ter o registro de um momento onde a gente esteve de repente com uma pessoa que nos respeitou, nos amou, onde nós amamos, onde a vida fluiu de uma forma muito boa. E aí com essa questão da reencarnação, nós passamos então a ter outras experiências que são aquelas necessárias para o desenvolvimento pleno da nossa alma. O que eu digo desenvolvimento pleno? Só para vocês entenderem, né, como eu penso isso, nós não nos desenvolvemos na nossa vida, o desenvolvimento espiritual da alma, ele não é um desenvolvimento linear, onde a gente se desenvolve paulatinamente crescendo nos aspectos da vida. Eu digo sempre para os meus alunos que nós temos linhas de desenvolvimento espiritual, ou seja, dimensões da nossa vida espiritual, linhas de desenvolvimento da nossa vida espiritual que nós desenvolvemos. Então, se numa determinada experiência, numa vida passada ou nessa vida, num período da vida, nós fomos capazes de desenvolver, por exemplo, o aspecto do relacionamento amoroso, numa outra vida nós somos convidados a desenvolver, de repente, uma outra dimensão da nossa vida, o aspecto cognitivo, o aspecto, por exemplo, espiritual, né? Ou então o aspecto do trabalho, enfim, fazendo com que então a gente tenha algumas dificuldades naquela área, porque é aquela necessária para que a nossa alma possa ter um desenvolvimento proporcional. Porque senão nós desenvolveríamos muito uma determinada linha, mas a outra ficaria aquém da nossa necessidade, criando um desequilíbrio. Por isso que então nós trazemos ao longo das nossas experiências o enfrentamento de situações em várias das nossas dimensões. Só que então, quando viemos para uma vida onde os desafios são outros, nós então tendemos a ficar saudosos, né, de um lugar, de um momento, de um companheiro, às vezes onde tem uma referência de uma tal felicidade que pode, inclusive, em alguns casos, e você sabe do que eu estou falando, Elizabeth, alguns casos trazer um certo efeito, por exemplo, de um quadro depressivo, de um quadro de uma certa insatisfação na vida. Por quê? Porque a gente então acaba vivendo, a gente enfrenta essas dificuldades, mas sem essa consciência, a gente acaba ficando um pouco nessa insatisfação ligada ainda a esse passado, e a gente acaba não aproveitando, não explorando o aprendizado que nós temos daquilo, para que possamos inclusive passar mais rápido. A nossa imaturidade, e isso é comum a todos nós ainda, uma imaturidade espiritual de entender a finalidade e o sentido dessas experiências na nossa vida. Muito bem, vamos continuar aqui. Vânia Aragão Coimbra. Vânia, bom dia. Bom dia, Milton. Obrigado por mais um momento de sabedoria. Obrigado. Sempre conosco. Uma estranha no ninho. Vânia, uma estranha no ninho, né? Bem-vindo ao clube, né, Vânia? Eu costumo sempre brincar assim, bem-vindo ao clube, porque a maioria de nós tem essa sensação. Só que alguns de nós está mais presa a esse passado, a essa frustração, é como se fosse uma fragmentação. Nós estamos desencontrados da vida. Então tem uma parte nossa que está ainda presa a esse passado, desejosa de reviver esse passado, lamentando perder esse passado, e uma outra parte nossa está vivendo. Então esse ato é que dificulta que a gente possa estar plenamente na vida. Então, todos nós temos esse tipo de sensação, né? Porque enfrentamos as dificuldades, enfim. Mas quanto mais a gente se desliga desse passado e procura, então, a partir dessa sensação, observar qual é o desafio, o aprendizado dessa vida, nós tornamos essa vida atual, esse momento atual mais pleno, né? E isso acontece não só em questão de vida passada, mas na própria vida atual. Quantos de nós já não lamentou, de repente, não ter mais aquela sensação do amor de verão, da adolescência, ou aquela disposição da juventude, ou então uma determinada situação profissional que mudou, de repente, ou num período?
Então, às vezes, nós ficamos fixados a essas experiências, né? E prejudicamos o aproveitamento e a superação da dificuldade momentânea por conta desse movimento, que é um movimento ainda natural do ser humano, de ficarmos marcados pelas experiências anteriores. Não só aquelas negativas, trazendo traumas, medos, inseguranças, mas também a perda e a tristeza ou a saudade daqueles que parecem ter sido muito significativos. Isso nos rouba a consciência de estar no presente e de poder produzir no presente a construção, minimamente a construção desses momentos, só que talvez um momento inclusive mais pleno, porque na medida em que a gente vai amadurecendo, enriquecendo a nossa experiência, esses momentos que às vezes foram de alegria, uma alegria às vezes fugaz, ele pode ser de uma verdadeira felicidade, mesmo que relativa. Mas a gente rouba então a experiência do presente por conta de ficarmos na nossa consciência, uma fragmentação, tentando reviver algo que no tempo foi uma experiência que está só registrada, mas que precisa ser reproduzida de forma que a gente possa alcançar um dia, né, no nosso processo de desenvolvimento espiritual, a sensação de manter ou de estabelecer e buscar esse momento a partir de um simples movimento do nosso desejo, do nosso querer. Hoje nós ainda temos dificuldade, porque não nos conhecemos totalmente para poder eliminar as coisas que nos perturbam, nos aproximar das coisas que nos engrandecem. Nós temos essa dificuldade ainda. É isso que nós estamos procurando aprender. E essas experiências boas nos ajudam exatamente a ter uma referência de como pode ser bom quando tudo está no seu lugar. Como pode ser bom quando nós temos com toda aquela situação plena. Mas como isso não se sustenta, nós temos que estar buscando para voltar a sentir sempre, o mais rápido possível, essa sensação. Ficar sentado no meio-fio, chorando, lamentando a perda ou a saudade, rouba, mais uma vez eu digo, rouba a oportunidade de a gente observar o que é preciso ser feito agora para construir essa sensação no futuro. Pode ser um futuro próximo, a gente nunca sabe. Pode ser um instante a seguir, mas a gente ficando preso a esse passado, a gente perde um pouco esse timing em relação àquilo que nós precisamos efetivamente fazer para construir uma sequência de momentos de plenitude, de realização, onde nos sentimos inteiros, né? Obrigado, Vânia, pela sua contribuição. Elizabeth falando totalmente estranha, né? Então, Liliane Santos, de Tramandaí. Bom dia, Liliane. Manifestando aqui a gratidão de estar participando do programa. Nós é que agradecemos, Liliane, a sua participação, né, sempre presente conosco. Mande sempre a sua contribuição. Ederson, bom dia, Ederson. Muito interessante o tema, obrigado. Vânia, Vânia aqui conversando com a Elizabeth, né? Se identificaram aqui como as estranhas no ninho, né? Regina Célia, me sinto assim, totalmente sem rumo. Regina, essa é normalmente uma consequência, um desdobramento de quando esse estado de desorientação ou de perda de referências, ele aconteceu de uma forma muito estrutural. De tal forma, às vezes, nós vivemos, e a gente poderia dar exemplos inúmeros de situações na vida atual mesmo, situações onde, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de uma situação qualquer de estabilidade financeira, por exemplo, ou a perda, ou uma mudança brusca profissional, essas mudanças causam uma tal desorganização momentânea na nossa vida, que nós que estávamos acostumados e nos sentindo seguros com uma certa organização, quando isso muda, nós nos sentimos então sem rumo, nós nos sentimos sem referência, sem padrões, sem parâmetros para que nos orientem a nós mesmos em relação a para onde a gente está indo, o que parece certo, o que parece errado. E às vezes, então, essa desorganização, dependendo do tipo de estrutura, de personalidade e de experiências que aquela pessoa tenha ao longo da sua vida espiritual, ela pode ser a desorganização de tal ordem que, num primeiro momento, nós ficamos atordoados em relação a saber para onde a gente está indo. Para algumas pessoas, essa sensação de estar perdida pode desenvolver uma ansiedade, porque é como se então nós buscássemos de qualquer maneira a sensação de saber para onde estamos indo, de saber exatamente qual é a nossa condição. Em outros casos pode desenvolver não só a ansiedade, mas uma sensação de estar perdida mesmo, uma desorientação, uma frustração, porque não se sabe simplesmente para onde está indo. Mas a questão é que nessa hora, como todo momento que nos desorganiza, é podermos perceber que se estamos desorganizados, precisamos nos distanciar para observar o que a vida está nos mostrando com aquela situação, com aquela perda, com aquela mudança.
Com isso, a gente consegue mais facilmente reencontrar o caminho daquela busca de novamente nos sentirmos plenos, sentirmos inteiros. A produção está me avisando aqui, nós estamos fazendo um pequeno intervalo. Você pode continuar mandando a sua contribuição. Eu vou dar uma olhada aqui nas outras para poder, então, perceber as dúvidas de vocês. E nós, depois do intervalo, estamos voltando com mais consciência e transformação. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta no nosso programa Consciência e Transformação. Um programa ao vivo, contando então sempre com a participação, os comentários e as dúvidas de vocês pelo chat do YouTube. E a gente vai então enriquecendo essa nossa conversa sobre o tema de hoje, que é a sensação, a síndrome, né, como alguns chamam, do estranho no ninho. Daquela sensação de estranhamento na vida, de estranhamento na família, enfim. E eu estou respondendo aqui aos que participam e que estão enviando as suas dúvidas. Liliane Santos, me sentia muito estranha e ainda me sinto às vezes, mas com o auxílio dos amigos e familiares, procuro me ambientar e tentar levar a vida da melhor maneira dentro do possível, mas sofri desde criança. Liliane, essa talvez seja uma das saídas mais naturais. Nós procurarmos buscar o contato e o convívio com aquela realidade mais próxima. A família, em primeiro lugar, e amigos, ambiente social, né, os amigos, ou às vezes no ambiente de trabalho, essas coisas que nos conectam, que nos fazem nos sentir aterrados, vamos dizer assim, ou seja, encarnados, faz com que esse estranhamento ele diminua, ele seja reduzido. Porque nós passamos então a interagir com as coisas que nos cercam, que são, em última instância, as necessidades da alma naquele momento, ou seja, no momento presente. Então, quanto mais nós nos dedicamos a essas situações que nos convidam a uma ação presente, maior a nossa atenção fica nesse presente. E então nós tendemos a privilegiar, colocar mais foco nessas questões e, com isso, naturalmente, nós deixamos essa ligação com esse passado um pouco mais relativa, um pouco mais amena, fazendo com que haja uma transição no nosso psiquismo de profundidade, de uma fixação para essa situação do passado para aquelas que nos desafiam no momento presente. Porque, de fato, o momento presente é o melhor momento que nós temos. Eu costumo dizer sempre muito isso para os meus clientes, em palestras, quando eu falo sobre isso, como a gente fala muito sobre a questão de vida passada e tal, mas eu costumo dizer, a melhor vida que nós temos é a vida atual. Por quê? Não é pelo que a gente passa de bom ou não, mas é aquela em que realmente nós temos a condição de estar decidindo o que a gente vai fazer dali para frente. Aproveitando e integrando as experiências boas e ruins do passado para uma ampliação do nosso conhecimento sobre
o que nós somos, o sentido da nossa vida, para onde nós estamos levando a nossa vida, o que nós damos realmente de valor na nossa vida. Isso nós fazemos no momento atual. Então, se de alguma forma eu estou ligado a uma situação prazerosa do passado, ou que foi muito uma sensação de inteireza, como então fazer com que hoje eu observe o que me falta para me sentir inteiro novamente? Aonde eu me sinto mais vazio, mais fragmentado, o que eu posso então fazer para melhorar essa minha relação? Mas a gente faz isso no momento aqui agora, no presente. Então, isso favorece esse convívio com familiares, com amigos, com o trabalho, faz com que a gente então aterre, que a gente fique mais ligado no momento presente da alma. Só que, muitas vezes, e muitas pessoas já relatam isso, uma experiência inicial na vida atual de uma infância difícil, por qualquer que seja a dificuldade, ela pode prejudicar um pouco mais esse processo, ela pode trazer um peso maior a esse processo. Né? Algumas vezes é preciso ter esse distanciamento para poder perceber também que aquele momento da infância, períodos da adolescência, que foram às vezes marcados por algum tipo de tragédia, algum tipo de perda, algum tipo de problema, enfim, eles também fizeram parte, fazem parte de um momento, de um processo de crescimento. Então, muitas vezes o sofrimento na infância, ele promove um pouco essa fragmentação que eu falei. Você imagina a nossa alma vindo para uma encarnação, a gente ainda com pouca consciência da atuação no corpo, mas passando por situações difíceis, né, de violência, de necessidades, enfim. Essa experiência faz com que, de alguma forma, a gente resista um pouco, naturalmente, a enfrentar aquelas dificuldades, porque não estamos apropriados ainda da encarnação. Isso, então, pode favorecer essa fragmentação. Mas como tudo na vida parece ter um sentido muito maior do que nós imaginamos, também essa experiência está, por um outro lado, experimentando e forjando a necessidade dessa alma de buscar os seus recursos pessoais para o enfrentamento das dificuldades. Desenvolver um tipo de amor próprio para poder, então, manter-se buscando e focalizando o propósito daquela existência. Então, em alguns momentos nós temos saudade, por exemplo, e é muito comum isso, né? Saudade, por exemplo, de uma situação, por exemplo, de adolescência, onde a gente talvez não tivesse responsabilidades assim de adulto, ou momentos, por exemplo, da juventude, onde também, apesar de responsabilidades, tínhamos algum tipo de situação mais benéfica, ou que parecia fazer muito sentido, e aí depois nós temos algum tipo de perda que faz com que a gente precise encarar uma nova realidade diferente daquela. Me lembro agora, por exemplo, de um cliente que eu tive há muitos anos atrás, que era um artista, um ator, e que tinha, ao longo do início da sua carreira, teve muito sucesso no teatro, na televisão, enfim. A partir de uma determinada idade, ele começou a sofrer um problema crônico na garganta, e a voz dele começou não só a se perder, mas começou a ficar muito diferente, né, ficando rouco, sem conseguir articular, e ele então se viu numa situação muito difícil, porque daquele período de glamour, de sucesso, de referência na mídia, a um momento que ele sequer era chamado para papéis ou para peças, enfim, porque ele simplesmente não conseguia mais articular a sua voz adequadamente. Aquilo que para ele, então, naquele exercício profissional era fundamental para modificar a sua experiência. E ele, então, começou a cair nessa sensação de estar estranho na vida, como se, então, a vida não tivesse sentido. Nesse caso, tendo até alguns pensamentos suicidas. Mas ele começou a perceber que, na verdade, isso também não adiantaria. Então, o trabalho com ele foi mostrar exatamente que se aquela experiência tinha sido tão glamurosa e boa, o fato era que agora ele tinha uma limitação, que fazia com que ele precisasse buscar um outro sentido para a sua vida. E aí, então, o trabalho foi, ao invés dele poder ficar lamentando, ou então tratando e consolando a dor dessa perda, foi poder mostrar, assim, o que ele poderia, com aquela experiência, com toda aquela experiência, agora, com a limitação da voz, transformar em algo que fosse útil, que também desse prazer a ele. E, depois de pouco tempo até, ele se vê, então, aproveitando toda aquela experiência para desenvolver uma carreira como diretor de teatral, como diretor cultural, onde, na verdade, mesmo com algum impedimento da questão da voz, não permitiu que ele aproveitasse toda aquela experiência para um outro salto, um salto de uma outra maturidade, de outra atuação, longe talvez dos holofotes, mas igualmente fazendo alguma coisa que fizesse sentido para ele. Então vejam que, na verdade, a vida vai colocando as experiências que vão nos ajudando a desenvolver esse processo, mas isso não é fácil de fazer, né? A gente fala eu costumo sempre dizer isso, e já falei aqui algumas vezes, parece simples, mas não é fácil.
Nem sempre é fácil fazer essa transição. E às vezes, quando a Liliane fala da questão de criança, eu me lembro de uma outra situação que é também muito comum, essa sensação de estranhamento, quando, por exemplo, irmãos muito ligados numa família onde há uma perda, irmãos gêmeos, onde, por exemplo, um dos irmãos, ele, por exemplo, desencarna antes do outro, tende a gerar no outro, no que ficou encarnado, uma sensação de estranhamento, como se houvesse um vazio. Então não está relacionado necessariamente a uma experiência dessa, mas a sensação de não estar inteiro, porque parece que há uma ligação estreita, emocional, né, energética com aquela alma. Eu tive já a experiência com clientes que perderam o irmão gêmeo no nascimento, né, ou logo depois do parto. E alguns trazem essa sensação de uma falta que não consegue explicar. Isso pode estar relacionado, a gente não pode afirmar, né, porque a experiência humana parece ser tão complexa que hoje, depois desses 30 anos de experiência, eu vejo que é quase que uma ingenuidade a gente querer afirmar coisas nesse campo. Mas são possibilidades que normalmente nos ajudam a explicar e a entender e a superar essas sensações de estranhamento, essas sensações de ser um estranho no ninho. Obrigado pela sua contribuição, Liliane. A Renata, obrigado, Renata. Evelane, de Fortaleza, como vai, Evelane? Tudo bem? Eu me sentia uma estranha na Terra. Minha forma de pensar parecia desconectada. Minha irmã costuma dizer que eu já nasci velha, por não me conectar com nada no nosso meio. Evelane, essa é uma grande questão, e que eu também me deparo muito, e eu costumo trabalhar com os meus clientes. A sensação de que, em um dado momento, a gente tem esse estranhamento. Só que, diferentemente disso, dessas situações que a gente vem falando, onde há um estranhamento por conta de uma saudade, por conta de alguma referência, às vezes inteira, plena do passado, algumas vezes o nosso próprio processo de transformação da consciência, ele causa essa sensação no primeiro momento. Vamos explicar isso, vamos entender isso. O que eu tenho visto com muita frequência, nós convivemos, nós estamos encarnados, convivemos com a família, convivemos socialmente, com o nosso trabalho, temos uma inserção social, e de repente nós, por algum motivo, seja por um amadurecimento da alma, seja por uma reflexão naquela vida, nós começamos então a tomar um nível, a alcançar e ampliar o nosso nível de consciência sobre nós mesmos, sobre o sentido das coisas que tem na nossa vida, sobre o sentido de sermos assim o assado, do que a gente faz, do nosso trabalho, do nosso convívio, do que a gente quer da vida. Essa ampliação da consciência, ela se dá de uma forma muito solitária. De tal forma que, no primeiro momento, a gente começa de tal forma a perceber e a entender e a ter consciência das coisas, que a gente se sente deslocado. Parece, então, que a gente não consegue ter interlocutor, parece que as pessoas não nos entendem. Porque a gente começa a ver coisas que as pessoas não veem. Nós estamos, de repente, privilegiando algumas coisas e as pessoas não conseguem enxergar. Isso nos dá um certo estranhamento, porque parece que a gente vê e o que os outros não veem. E aí parece que nós somos estranhos. E aí, não é que dizer que nós somos estranhos, mas é que a gente começa então a perceber coisas, a dividir valores, a perseguir valores que não são os mesmos das pessoas. Eu costumo, quando eu estou falando numa palestra, brincando sobre isso, dizer que é semelhante quando você é convidado para um churrasco que vai ter aquela cervejada, aquela chupada, e o churrasco começa, 1h da tarde, e você por algum motivo chegou às 3h30 da tarde. 4 horas da tarde você chega no churrasco para confraternizar com seus amigos. E quando você chega, você vê aquele cenário. Todo mundo já começou a comer e a beber desde 1h da tarde, já estão 2, 3 horas consumindo álcool, e você então entra sem ter tomado nada de álcool. E você vê todo mundo então alegre e tal, e você parece estranho, porque você não compartilhou daquilo, aquilo parece esquisito, porque de alguma forma você está defasado em relação ao que está acontecendo naquele campo. É só um exemplo, evidentemente. Então, algumas vezes, Evelane, nós estamos desconectados e parecemos velhos porque começamos a ter uma reflexão e algum tipo de critério que é muito diferente daquelas pessoas que nos cercam. O risco aí é a gente acabar se tornando chato. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos então, eu acho que em algum momento, acho que a própria Evelane ou alguém que fala sobre a rigidez, deixa eu só ver aqui. A Vânia, né? A Vânia também fala sobre isso, vou aproveitar e encaixar a Vânia aqui. Milton, eu me considero muito correta e talvez até deslocada. Em certos ambientes que são comuns ou divertidos, eu acho que nasci com uma sensação de muita rigidez comigo. Sou muito rígida comigo mesma.
até em relacionamentos. Então vejo que a Vânia completa agora, do que a Evelene trouxe, e me permite ampliar essa reflexão. O problema é que quando nós temos esse estranhamento por uma diferença de nível de consciência, nós temos um grande desafio. Na verdade, são dois grandes desafios, um desafio que ele se desdobra em dois. Ou nós percebemos que esse nosso deslocamento é porque nós somos rígidos, e aí eu vou falar um pouco sobre essa rigidez, ou então ela pode estimular um pouco o nosso orgulho. Por quê? Na medida então que a gente começa nessa interação a perceber que a gente tem uma consciência das coisas que as pessoas não têm, a gente começa a achar que a gente é melhor que as pessoas. A gente começa então a achar que a gente vê o que a pessoa não vê. A gente começa a ver então que na verdade as pessoas estão buscando coisas que a gente já superou. Ou seja, como se nós estivéssemos num patamar de superioridade espiritual. Isso é muito comum no meio espiritual. Onde a gente então, eu já brinquei aqui sobre isso, né? As pessoas têm maior orgulho da sua humildade, né? Ou seja, elas são humildes. Não, eu reconheço que na verdade as pessoas não alcançaram ainda isso, a esse ponto ainda. Ou seja, mas implícita está, elas não alcançaram, mas eu já alcancei. Ou seja, tem um certo prazer dessa constatação de que a gente é diferente porque a gente é melhor. A gente é diferente porque a gente é diferente, né? Ou seja, porque em algum momento a gente é capaz de perceber coisas que essas pessoas não reconheceram ainda, não perceberam. Como tem coisas que a gente ainda também não está percebendo sobre nós mesmos. E isso é que causa esse estranhamento. Então, esse estranhamento, ele leva um desafio, por quê? Ou a gente vai ser rígido, e aí a gente não consegue ser flexível, para poder, por exemplo, ser capaz de, mesmo tendo essa consciência, saber conviver e interagir com as pessoas que são diferentes da gente. Se eu fico rígido em relação a esses valores, eu me torno chato, isolado, crítico, porque eu começo a dizer então que está tudo errado, que as pessoas não sabem. São várias as pessoas que eu tenho, não só como clientes, à volta, que tem esse tipo de reação. Hoje, por exemplo, nós passamos uma realidade no Brasil, no nosso país, econômica, política, em que as pessoas estão assistindo e usando as redes sociais, se sentem muito à vontade para criticar, e não tem problema nenhum que se criticar, colocar o seu ponto de vista. Mas se nós observarmos, às vezes, a pessoa coloca um textão, porque eu costumo dizer que ela é fiscal do universo, né? Ou seja, ela é fiscal, ela vê tudo que está errado, e ela sabe exatamente o que está certo. Então ela tem uma posição crítica sobre tudo, por quê? Porque de alguma forma ela tem a sensação de que ela percebe coisas que ninguém está percebendo. Ou então só os outros são contra. Esse isolamento, esse estranhamento, ele pode então, com essa rigidez, nos tornarmos radicais, isolados, chatos, críticos. Então, essa rigidez, e às vezes a rigidez em relação a gente mesmo, ter que manter isso, como a Vânia coloca, e eu acredito que seja isso, de ter que ser correto sempre, de não poder errar, de ter que estar sempre então buscando a coisa certa, a coisa que é mais madura. E em alguns momentos nós não vamos conseguir manter isso. Né? Ou em alguns momentos essa rigidez tira a possibilidade de nós termos então uma visão um pouco mais flexível, um pouco mais lúcida sobre a vida. Mas principalmente esse estranhamento é o desafio de nós sermos capazes de ter, mesmo tendo consciência e percebermos que temos uma diferença muito grande em relação às pessoas, como é que a gente consegue manter o convívio com essas pessoas, mesmo com essas diferenças. Porque isso também é um grande aprendizado, o aprendizado de aprendermos a conviver com a diferença. E eu costumo dizer que a família é o grande exemplo do aprendizado de se conviver com a diferença. Porque somos obrigados a conviver com pessoas que pensam e agem, têm valores completamente diferentes dos nossos. Porque são espíritos diferentes que estão reunidos ali momentaneamente naquela jornada. Então, esse estranhamento, ele pode ser uma constatação, e a gente realmente, vamos dizer assim, a gente sim tem uma diferença de consciência em relação às outras pessoas. Isso é um fato, mas isso não nos torna melhores. O grande desafio é, ao perceber e tendo essa noção dos valores que nós temos, como nós fazemos para conviver com essas pessoas. Eu, às vezes, dou um exemplo para os meus clientes, ou em alguns workshops que eu faço sobre isso, sobre a situação de você chegar, por exemplo, numa festa de criança, né? E aí você está levando seu filho na festa de criança, e aí quando você chega na festa de criança, tem lá o grupo dos pais e o grupo das mães. E aí você, então, chega no grupo dos pais, e quando você chega no grupo dos pais, eles estão falando sobre o quê? Futebol. Sobre o jogo do campeonato de ontem, se a gente viu que o juiz roubou, que não foi, tá, ok, então é um papo ameno, numa situação social, sem profundidade, não tem reflexões filosóficas, a gente entende isso. Mas daqui a pouco,
para alguns de nós, aquele assunto ele tem prazo de validade. Eu costumo dizer que ele tem prazo de validade. Daqui a pouco não dá para continuar falando do campeonato, ou então agora do vôlei e tal. Não é porque seja ruim, ou porque se não se goste disso, não tem nenhum problema. Mas para alguns, aquele tipo de conversa, a manutenção daquilo começa a ficar exagerado. Então é preciso saber se deslocar, ou então conviver com aquilo, mas dentro de algo que é também razoável. Porque senão eu posso falar assim, não, mas de novo futebol, ou então esse papo não me interessa, e eu então me isolo. E aí também eu perco a possibilidade de conhecer as pessoas, de poder interagir, e sempre, né, vai ter-se uma troca significativa, uma conversa que de repente pode agradar, alguma coisa que a gente não conheça, que a gente vai aprender, né, essa humildade de perceber isso. Mas se eu então me isolo achando que na verdade aquilo não me cabe, eu perco também essa possibilidade da troca, do convívio social, de conhecer, por exemplo, os pais dos amigos do meu filho, saber em que mundo que ele está, por conta às vezes só dessa constatação de uma diferença de consciência. Porque se da mesma forma eu tenho talvez uma diferença de consciência em relação a eles, certamente eles têm algumas coisas que eles têm muito mais consciência do que eu. E aí então a gente acaba podendo entrar nessa armadilha. Então essa é uma questão importante quando a Vânia coloca em relação à rigidez, que se alia aquilo que a Evelane estava falando, né? Ou seja, essa sensação de às vezes estar deslocado, por quê? Porque a gente percebe que as pessoas estão indo numa direção, né? No momento que nós vivemos hoje, desculpem, o momento que nós vivemos hoje no nosso país, ele é muito um exemplo emblemático disso. Nós observamos então as pessoas tomando decisões, caminhando, defendendo posições que são tão díspares em relação ao que nós achamos, o que parece que o bom senso fala, mas se nós pararmos para pensar, para aquela pessoa, aquela visão seja o bom senso na visão dela, é claro que tem uma compreensão sobre alguma coisa mais ampla, mas é como conviver com diferenças tão grandes de perspectiva de vida, de valores. Esse talvez seja o nosso principal desafio no momento atual, que dá a sensação de estarmos estranhos nesse país, né? Eu tive um cliente há pouco tempo que ele falou assim, eu vou para o Canadá, eu quero ir para o Canadá, porque eu não aguento mais isso. E eu falei, olha, se o seu desafio for enfrentar essas insatisfações, você vai ter que enfrentar outras insatisfações no Canadá. Você não vai ter problema da violência, com certeza, vai ter estabilidade, os serviços funcionam, mas você vai ter outras dificuldades, e aí você vai ter que estar se deparando realmente com outras dessas suas necessidades. Porque essa sensação de estar estranho pode ser também uma dificuldade nossa de reconhecer e aceitar e enfrentar as dificuldades que se apresentam. E aí, nesse caso, essa saudade, essa lembrança e esse estranhamento é porque a gente queria que a coisa fosse melhor. Como a coisa não é do nosso jeito, a gente fala assim, não, então eu me mantenho, ao invés de então interagir, até para poder mudar esse meio, eu me mantenho numa posição mais distante, mais crítica, ou então mais receosa, porque uma possibilidade é achar que eu queria que fosse de um outro jeito. Isso pode também resultar, por exemplo, num quadro depressivo, onde essa frustração, a gente já falou sobre isso em programas anteriores, se você não assistiu pode procurar aí depois aí o programa gravado sobre depressão, um dos motivos da depressão pode ser essa frustração em relação às coisas não serem exatamente do jeito que eu gostaria que elas fossem. Então vejam que como que essa sensação de estranho no ninho, ela pode ser desde alguma coisa visceral, como por exemplo o irmão gêmeo que a gente falou, como alguma coisa muito mais sutil em relação ao traço de caráter, ao traço de orgulho, de prepotência, que a gente queria às vezes que a vida fosse, que a família fosse do jeito que a gente quer, e não do jeito que ela é, não do jeito que ela pode ser, né? Se não é, e não quer dizer que seja agradável por conta disso, mas é do jeito que é, de aceitar e interagir com a realidade tal qual ela é. Né? Esse artista que eu falei para vocês, se ele não olhasse para aquela realidade, enfrentasse a realidade como ela se apresentava e buscasse o que ele tinha da experiência boa para enfrentar essa realidade, ele continuaria num quadro depressivo, ou então lamentando e fazendo com que a vida dele se restringisse a um álbum de fotografias ou de um book dos melhores momentos da carreira dele do passado. E não teria construído realmente um presente com uma sequência de enriquecimento espiritual. Imaginem qual o desperdício da nossa vida quando nós nos prendemos exclusivamente a essa sensação do passado. O desperdício, às vezes, de uma vida, de um resto de vida. Então, claro que não é fácil isso, mas é a mudança de perspectiva fundamental para a gente poder enfrentar uma sensação como essa de ser um estranho no ninho. Mas obrigado, Vânia, Evelane, pela contribuição sempre presente de vocês, se enriquecendo aqui, né? Vânia, quero construir momentos sempre, sem magoar ninguém. Essa é uma questão, né, Vânia, uma questão interessante. Às vezes a gente fica com essa sensação de construir uma questão de um momento de plenitude, uma sensação de inteireza, mas que às vezes aquilo que é bom e satisfatório para a gente vai esbarrar na insatisfação do outro. E aí a gente fica num tipo de impasse.
de uma certa forma, eu vejo que muitos de nós, eu tenho visto isso na minha experiência, alguns de nós guardam uma crença inconsciente, de que nós somos capazes de encontrar a solução ideal. A solução ideal é aquela que atende e agrada a todo mundo. E isso, na verdade, é quase que impossível. Por quê? Porque como nós estamos falando de diferenças de ponto de vista, diferenças de valores, essa sensação e essa perspectiva de que todo mundo vai ser contemplado, todo mundo vai ficar satisfeito, todo mundo vai ficar enriquecido, ela é um pouco ingênua, porque aquilo que pode para mim, pelo meu sistema de valores, ser muito importante, pode para um outro parecer completamente prejudicial, porque tem diferença de perspectivas de vida. Hoje a gente está acabando dando muitos exemplos da situação hoje, da crise, da política, da economia, mas então você de repente vê que algumas pessoas são capazes de aproveitar as suas posições, os seus mandatos, ou a sua oportunidade, são capazes então lesar várias pessoas, um número muito grande de pessoas, para um benefício próprio de poder ter pela corrupção, pela vantagem devida ou pela qualquer dessas outras coisas que a gente vê tanto nos noticiários. Mas em detrimento de muitas pessoas ter um benefício pessoal, alguém de fora fala assim, mas isso é um absurdo, como é que a pessoa pode pensar assim? Mas a pessoa pensa assim, né? Ou seja, não há uma solução ideal onde a gente vai contemplar uma pessoa que acha que ela pode fazer isso, que é justo que ela faça isso. Como é que a gente vai agradar essa pessoa se ela pensa assim, dizendo que na verdade ela não pode fazer isso, que ela tem que ter o exercício pleno do mandato dela ou da posição dela para beneficiar e administrar o poder público, por exemplo. A perspectiva daquela pessoa é utilitarista em relação a se eu tenho esse cargo, eu posso me aproveitar dele para ter isso. Isso é uma lógica que, é claro, que o bom senso mostra que é inadequada, mas aquela pessoa vê assim. Então, qual é a solução ideal? Se não, de repente, uma restrição, uma questão social de colocar regras, de impor algum tipo de sanção. É para isso que a legislação existe, né, socialmente, para colocar regras de convívio que a própria sociedade estabelece daquilo que parece ser certo e errado, e que vai mudando conforme os seres vão amadurecendo. Então, num momento como esse, nós estamos aí, né, num conflito muito grande em relação a isso, né? Ou seja, o que realmente pode ser correto. Agora, com certeza, aquilo que é correto não vai agradar a todos ao mesmo tempo. No contexto mais pessoal, nós temos o mesmo tipo de problema. Por exemplo, quando temos que tomar uma decisão sobre conduzir a nossa vida de uma determinada forma, fazer uma opção sobre a vida pessoal, sobre relacionamento, não há como a gente contemplar ou imaginar que todos vão ficar satisfeitos, que ninguém vai sair magoado, porque a mágoa é uma reação daquela pessoa em relação àquele fato. Nós não temos como garantir que ela vai ter essa ou aquela reação. Evidentemente, a gente pode, na medida que a gente perceba que isso vai causar um dano ao outro, a gente fazer isso de uma forma que seja mais amena possível, mais humana possível, ok, que seja com a maior sensibilidade possível, com a maior empatia possível, ou seja, eu me colocar no lugar do outro e falar assim, né, como é que receber essa notícia vai ser ruim? Ou ter que lidar com essa situação não é agradável. Então, como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou conduzir isso? Mas se eu tenho que conduzir, eu vou ter que conduzir. Então, esse cuidado ele é importante, e é aí que preserva de não querer ferir desnecessariamente alguém, levar sofrimento a alguém, mas, na verdade, o sofrimento pela frustração, pela perda, ele é inerente a essas trocas, onde temos escolhas a fazer e que não tem como a gente optar por uma escolha que seja perfeita, né? Mesmo para nós. A escolha, né, a gente pode falar sobre isso num próximo programa, porque o tema das escolhas complexas é um tema sempre... E nós temos uma certa ilusão de poder escolher sem abrir mão do que a gente está escolhendo. Mas se eu escolho uma coisa, é em detrimento de outra. Se eu escolho a outra, é em detrimento de uma. Então, essa sensação de abrir mão, ela não é necessariamente confortável. E aí, então, a gente pode se sentir estranho, e aí, alguma coisa que, quando a Vânia coloca aqui, às vezes, essa questão da rigidez faz com que eu fique, então, buscando, e eu me sinta estranho, porque parece que sou eu que estou determinando o sofrimento do outro. Parece que eu que estou, então, determinando. Ou, então, que eu que tenho a obrigação de evitar esse sofrimento, esse desconforto do outro. Isso pode nos trazer um aprofundamento dessa sensação de inadequação, de estranhamento, por conta dessas impressões, né? Ou seja, de... termos uma sensação de que com a nossa escolha nós vamos estar magoando o outro. Vânia,
já falamos sobre a rigidez. Elizabeth, o sentimento de estranho no ninho nos frustra e deprime. É isso que eu estava falando, né? Falei ainda há pouco, né, Elizabeth, para vocês. Na minha experiência, eu tenho visto que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, essa sensação de estranhamento, de ser um estranho no ninho, ela traz uma frustração, principalmente, como você colocou, quando outros colocaram, a sensação de estranhamento está associada, parece que a gente está muito mais, a gente está pouco encarnado, ou seja, a gente está com a sensação como se a nossa alma, uma parte da nossa alma não estivesse aqui, né? Como se a gente estivesse num outro lugar. Essa sensação é de frustração, porque a gente está lidando com uma realidade, desejando estar vivendo uma outra realidade. E isso não acontece necessariamente de uma forma racional. Eu diria até que na grande maioria das vezes, essa dinâmica ela está acontecendo no nível inconsciente. E a gente nem se dá conta claramente disso. A gente só sente os efeitos. Parece que a vida é uma vida mais ou menos, a gente não tem às vezes uma motivação, porque às vezes internamente nós estamos frustrados com essa realidade, com aquela vida que nós temos, com o corpo que nós temos. E aí por conta disso, essa frustração acaba trazendo uma depressão, porque nós estamos frustrados dessa realidade porque estamos identificados com uma outra realidade, que a gente até nem conhece racionalmente, mas que de alguma forma traz uma sensação de interesse, etc. Eu agora acabei falando do corpo, e eu acho que também é um aspecto que é interessante e importante, porque muitas pessoas passam por isso. A gente chama isso de dismorfismo, né? Desmorfismo. Dismorfismo é uma sensação de que parece que o nosso corpo não nos pertence, ou que nós estamos no corpo errado. Então, algumas pessoas chegam a desenvolver um tal nível de autoimagem diferente da imagem do corpo, ou seja, eu imagino que o meu corpo é uma coisa diferente do que o corpo é, de fato, que quando, por exemplo, olho no espelho, eu me estranho, ou às vezes não consigo me reconhecer. Eu, como alma, como ego, eu sinto um estranhamento porque parece que eu não estou encaixada naquele corpo. Não sei se vocês já passaram por isso, alguns passam por isso, ou conhecem pessoas que passam por isso. Algumas vão desenvolver problemas de anorexia, por exemplo, problemas de obesidade mórbida, porque tem uma sensação de estranhamento em relação ao corpo. Tem uma sensação física, como se o corpo fosse muito diferente do que ele é. Esse estranhamento ele também está associado normalmente a um tipo de referência ou de identificação com algum tipo de idealização física, estético, de beleza. Ainda mais hoje, que nós temos um apelo muito grande à valorização da estética, dos músculos bem desenvolvidos, produzidos, das formas. Há uma sensação de valorização disso. As pessoas que de alguma forma ou não conseguem fazer isso, ou têm alguma dificuldade para alcançar, começam a se sentir estranhas, porque elas idealizam um tipo de imagem corporal, imaginam que aquela imagem corporal que seria ideal para serem aceitos, para serem reconhecidos, para serem valorizados, e se percebem muito distantes daquela idealização. Então isso dá um estranhamento, né? Algumas pessoas sofrem com isso e vão desenvolver às vezes até problemas mais sérios, por causa desse estranhamento. O ninho aí é o próprio corpo, e aí se sentem estranhos no próprio corpo. Então, experiências como essas, né, enfim, diversas que eu já tive na experiência clínica, mostram que normalmente é a dificuldade que a maioria de nós tem de estar sentindo presente, de poder então estar deslocando a nossa atenção e o nosso cuidado para aquilo que nós precisamos e podemos fazer na vida atual. Aproveitar as experiências que nós temos como crescimento. Porque mesmo que haja uma frustração em relação a essa realidade, como fazer com que essa realidade ela possa ser modificada, possa ser transformada? Como que ela pode ser buscada numa experiência, numa sensação que seja de maior plenitude, de maior felicidade, ou de maior harmonia, pelo menos? Ou como, às vezes, conseguir tolerar aquele movimento mais desarmonizado para que, então, a gente possa encontrar novamente um momento de serenidade, um momento de calmaria nesse mar agitado, às vezes, da vida. Então, esse deslocamento, seja físico, de uma sensação de um outro corpo, de uma outra vida, ele pode roubar exatamente a essência do aprendizado, que é um sentido de adequação, de enfrentamento, de aceitação. A aceitação não é uma aceitação, então vou aceitar. Não é uma acomodação, não é uma aceitação passiva em relação à vida. Deixa a vida me levar, não é isso. É uma aceitação que eu chamo de uma resignação ativa, diferente de uma resignação passiva. Resignação passiva é aquela que eu me resigno com essa realidade e
passivamente eu deixo que ela ocorra, que ela aconteça e não faço nada. A resignação ativa é aquela que aceita a realidade porque é a realidade. Ela aceita isso, mas ativamente ela está procurando modificar, a pessoa está procurando modificar o que é possível, para transformar aquela realidade, aquela situação, aquele momento, o melhor momento possível. Então, o melhor momento possível, ele é sempre um desafio, porque mesmo tendo um possível, uma possibilidade que limita a algo melhor, o melhor possível é aquilo que nos faz estar plenos na nossa vida, naquele momento. Então, se é o melhor programa possível que eu posso estar fazendo hoje, então eu estou pleno e estou inteiro. Se é o melhor trabalho que eu posso fazer hoje, eu vou estar mais pleno e mais inteiro. Não quer dizer que é a sensação máxima que eu estou buscando, mas é a partir de sensações de plenitude que a gente vai construindo uma grande plenitude, uma grande inteireza. Então, eu queria terminar o programa de hoje agradecendo a todos que estão sempre conosco aqui. Nós estamos completando hoje 20 programas, né, no TV Nova Luz. Tem sido uma alegria muito grande, muito gratificante poder estar aqui esses momentos com vocês e ver as pessoas depois acessando os programas gravados, mandando as suas mensagens e mandando as suas sugestões. Então, eu convido você a continuar assistindo a gente nos programas gravados, estando conosco toda sexta-feira, às 11 horas, divulgando para os seus amigos, para a gente ampliar essa rede de reflexão sobre esses temas. Se gostaram, né? Se gostaram, vamos divulgar, compartilhar o link do programa e dos programas gravados. Eu queria só encerrar dizendo isso, né? Que a sensação de estranho no ninho, ela tem a ver com esse deslocamento de alguma coisa no tempo ou no espaço daquilo que parece ser melhor no nosso momento presente. Mas quando a gente faz esse esforço de estar presente na nossa vida, nós podemos estar construindo. Se não agora, estamos construindo rapidamente um momento de plenitude. E que vai suceder a um outro momento de desestabilização, para um outro momento de plenitude. Até que então a gente possa chegar num momento de êxtase final do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Que mesmo longe, vai ser construído com cada uma dessas etapas de crescimentos parciais. É o que eu desejo a vocês. Boa semana a todos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E muita paz.